Está começando o nosso programa e hoje eu recebo Antônio Gabriel Oliveira dos Santos, superintendente regional do DENIT em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Estevão. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E vamos aí participar e tentar contribuir, esclarecer algumas coisas da nossa infraestrutura do estado de Minas Gerais. Perfeito. Ô, Gabriel, você é engenheiro civil. Como que você começou no DENIT? Como foi a sua entrada? Eu sou engenheiro civil de formação, né? Me formei pela Universidade Federal do Mato Grosso. Sou do estado do Mato Grosso. Trabalhei um tempo é, em empresas, né? No privado. Passei num concurso em 2008, né? 2008 para 2009. Desse tempo eu atuei no DENIT Mato Grosso em diversas funções, né? Dentro do órgão, né? A gente vai se mexendo lá, né? Em 2021 eu assumi a superintendência do DENIT Mato Grosso e fiquei até 2023, saí do comando da superintendência e uns 30 dias depois recebi um convite e assumi aqui a superintendência de Minas Gerais. Estou aqui desde o final de junho de 2023, aqui em Minas. É um estado maravilhoso, né? Que é Minas Isso Gerais. aí. Na sua chegada, quais foram os principais objetivos e desafios que você tem enfrentado? Bom, a, aqui a, a questão rodoviária de Minas, né? A gente enfrentou um período no DENIT, aí eu falo conhecimento de causa, né? No DENIT como um todo, de baixo investimento, né? E toda a infraestrutura no geral ficou um pouco fragilizada e a de Minas não foi diferente, né? Minas tem uma malha rodoviária muito grande. Hoje nós somos a segunda maior malha rodoviária do Brasil. Ficamos apenas atrás do estado da Bahia. Mas eu falo que a malha rodoviária de Minas ela é a mais importante do país pela quantidade de cargas, tipos de cargas e pessoas, né, que circulam pelas rodovias, pelas nossas rodovias, né? Então assim, como toda essa malha estava fragilizada, a gente teve que fazer um trabalho intenso nos primeiros 2 anos de recuperação da malha existente, né? Que é o que a gente chama de manutenção, né? Viária. Muitos buracos, muitas rodovias com problemas. Sim. E hoje a gente teve uma evolução grande, mas como a malha é muito extensa, é muita coisa, a gente ainda precisa avançar mais, mas a gente já conseguiu focar do final do ano passado para cá, do meio de 2025 para cá, em alguns projetos já de ampliação e adequação e melhoria de malha. E esse ano a gente quer ampliar esse projeto ainda mais e consolidar a melhoria da manutenção, que ainda não está no ponto que a gente quer, que precisa ficar, né? Perfeito. Você pode falar um pouco sobre esses projetos de ampliação? Quais são eles? Não, os projetos de ampliação, principalmente, Estevam, seria da parte de construção, né? E aí a gente tem a BR-367 na divisa com a Bahia. Sim. Acho que todo mineiro, quem vem para cá, conhece ali, porque dá acesso ao sul da Bahia, são as praias, né? Porto Seguro, toda aquela região. E além disso, às vezes as pessoas pensam que o sul da Bahia é só férias, só festa. Não, a gente tem empresas importantes de celulose no sul da Bahia que retiram madeira do norte de Minas, né? Então, ali é uma rodovia importante para a gente, que a gente está fazendo trabalho de pavimentação já, uma parte com o Exército e um outro segmento que nós ainda vamos contratar esse semestre ainda, né? E nós temos também a pavimentação da BR-265, que é um segmento de 10 quilômetros na cidade de Alpinópolis, que a gente vai finalizar esse ano. Temos uma pavimentação que a gente deve começar na BR-364, um segmento pequeno de 12 quilômetros. Temos projetos que a gente deve começar a contratar de adequação de capacidade na BR-365
entre a cidade de Patos de Minas e em trocamento com a BR-040, que são, explicando o que é adequação de capacidade, né? A gente fala, mas seria construção de terceiras faixas, aumento dos acostamentos, né? Construção de acostamentos, alargamentos de pistas, né? E a cereja do bolo, que é a duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e a cidade de Caeté, que eu diria que é a nossa obra mais importante e acho que uma das mais importantes do Brasil que o DENIT vai fazer nesse ano. Essa é a duplicação em que a população, de um modo geral, pede e espera há bastante tempo, né? Sim. Como que tá? Qual que é o status dela hoje? Essa obra, ela, apesar da extensão ser pequena, rodoviariamente falando, né, 32 quilômetros quase, ela foi dividida em 2 lotes, foi contratada por RDCI, que é o Regime Diferenciado de Contratações Integrados, que é o quê? O DENIT apresenta um anteprojeto e a empresa que ganhar, ela desenvolve esse anteprojeto para projeto executivo. Anteprojeto é um projeto pré-inicial, né? Não é nem um projeto inicial, é um projeto pré-inicial. E a empresa que ganha, ela transforma esse projeto, que é um projeto executivo, que o próprio nome já diz, um projeto para se executar ele, né? E faz o projeto e faz a obra. A gente licitou 2 lotes, a mesma empresa ganhou os 2 lotes e ele está na fase de projeto. E o nosso trabalho agora está sendo árduo para tentar, já agora até o final do mês de março, a gente já iniciar alguma coisa de obra no lote 8A, que a gente dividiu os 2 lotes como 8A e 8B. Essa designação, inclusive, é importante a gente explicar que ela já é uma designação antiga de toda a duplicação da BR-381, que foi dividida em lotes 8, 7, 6. Lá no passado. Lá no passado, né? Então, aqui próximo de Belo Horizonte ficaram como 8A e 8B. Então, o 8A, que foi o lote contratado primeiro, que vai da cidade de Ravena até a cidade de Caeté, é o lote que deve começar primeiro, né, com obras, que é a nossa expectativa. Perfeito. Tem previsão? Nós estamos trabalhando para ainda nesse mês de março a gente dar ordem de serviço para alguma obra. O RDC, ele é, até o nome já diz, diferenciado, porque ele é diferenciado também em obra. A gente não precisa fazer 100% dos projetos para iniciar a obra. A gente pode fazer projeto pontual, por exemplo, um viaduto, uma interseção da cidade de Ravena, que vai ser um viaduto. A gente pode começar por essa obra, que aí a gente já começa a obra, que a gente começa por essa e depois vai iniciando outras partes da obra, né? Então, perfeito. Para além dessa obra da duplicação da 381, que é esperada, falada há bastante tempo, qual que é a expectativa de investimentos e de novas obras para este ano, mas para os anos futuros? Olha, a nossa expectativa de investimento esse ano está na casa aí em torno de 600 a 700 milhões de reais só na parte de manutenção, que é a conservação, melhoria já das estradas existentes. E na parte de construção, a gente está estimando aí esse ano apenas em torno de 300 a 400 milhões de reais, sendo o carro-chefe a BR-381 e outras obras que a gente pretende fazer, como eu citei, a 367, a 265, a BR-364, além de obras estruturantes, que um exemplo, a BR-262, que vai para o Espírito Santo, que é outra rodovia que o mineiro conhece bastante, né? Vai para a praia. Então, ali a gente vai fazer toda uma reestruturação da rodovia, tirar ela hoje, que é de pavimento flexível, asfalto, para concreto, pavimento rígido. É um projeto que a gente tem lá de reestruturação. Então, é uma obra reestruturante grande que a gente deve começar esse ano também. Por que vocês optaram pelo pavimento de concreto nessa área específica? Essa rodovia foi feita essa opção porque ela é uma rodovia ainda em pista simples, mas tem um grande tráfego, um grande fluxo, e é uma rodovia com muito aclive e declive, né? Então, os caminhões tracionam muito e a gente optou por fazer ela em pavimento rígido para aumentar a durabilidade dela e também como uma espécie de modelo, né? Uma rodovia modelo para a gente que tem um tráfego intenso. E toda vez que a gente precisa fazer uma manutenção nela, ainda mais dependendo da época, a gente tem problema com a questão do tráfego, justamente, né? Que é pessoal descendo para a praia, voltando da praia.
Então, a nossa ideia é fazer um trabalho que ele tenha uma durabilidade maior a longo prazo, da questão de manutenção especificamente. Quer dizer que o DENIT vai fazer agora de cabo a rabo pavimento de concreto? Não, é um ponto específico e a gente vai continuar trabalhando com todos os outros materiais, até por conta da parte do material asfáltico, né? A gente tem uma facilidade maior de trabalho, de aquisição, e é o que o mercado está mais acostumado a trabalhar, né? Isso é um ponto importante. Como que vocês definem qual tipo de material vai ser utilizado? Em uma determinada obra, ou seja, duplicação ou restauração? Olha, normalmente isso é o trabalho, é o projeto, né? Define isso. É claro, o DENIT dá o encaminhamento, mas a gente só fala ao projetista, ó, nós queremos a rodovia assim que dure tanto tempo, né? A durabilidade. Então, é um trabalho mais definido via projetista, né? E, no modo geral, até por questão de costume, conforto e disponibilidade, a gente tem trabalhado mais com material asfáltico, né? O Brasil é um país rodoviarista. Sim. E 90 e tantos % das nossas rodovias ainda são em pavimento asfáltico, né? E acho que isso ainda vai continuar por um bom tempo. Tem se feito alguma coisa de pavimento rígido no Brasil afora, sejam pistas duplicadas ou pistas simples, mas eu acho que o pavimento asfáltico ainda vai predominar por muito tempo. Não, perfeito. E sobre isso, os pavimentos asfálticos, como que vocês têm visto os tipos de produto que tem entrado no mercado? Como que vocês têm definido qual produto asfáltico utilizar em determinada obra ou não? Se ele é polimerizado, se ele é convencional, se ele é algum outro produto desenvolvido para aquela obra. Como que vocês definem isso? Como tem sido esse estudo do DENIT? Olha, isso é uma questão interessante, porque o DENIT mesmo, eu falo que ele ainda está sendo, acredito, nessa parte bastante ortodoxo. Se você pegar as nossas obras de manutenção e construção, 80% vai ser o CAP padrão, né? Convencional. O convencional que é utilizado e o mais vendido no geral. E algumas poucas obras é um CAP com polímero, ou um CAP com borracha, ou um CAP que aqui, por exemplo, a Minas, no norte de Minas, seria o ideal, que é o 3045, que é aquele mais duro, né? Por conta do calor, que o norte de Minas é muito quente. O norte de Minas se parece um pouco com a minha terra natal, né? Cuiabá, que é o lugar mais quente do mundo. Então, esses locais de muito calor requerem um CAP mais rígido ou com alguma modificação para ele ter uma trabalhabilidade maior, né? Tem que ir, mas tem que voltar, né? A gente fala. E assim, normalmente isso é determinado via projeto, mas a gente ainda, eu acho que isso é uma coisa que o DENIT precisa melhorar, de especificação de material por região, né? O Brasil é um país muito grande, então você tem regiões mais quentes, regiões mais frias, regiões de clima temperado, região com mais carga, com menos carga, e tudo isso aí, boa medida, influencia no tipo de material que a gente vai utilizar, né? Não, perfeito. E sobre isso ainda, como que fica a abertura para esses novos produtos? Porque há pouco tempo eu conversei com a Rosa, gerente da Petrobras, falando sobre alguns produtos que a Petrobras está lançando no mercado, como o 3045, que na verdade é um CAP ProW, né, que eles chamam ProW, mas é um 3045. Como que está a abertura para o DENIT? Tem algum grupo de estudo? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo para essa entrada de novos produtos, mesmo sendo 3045? Mas é um 3045 que consegue utilizar em menor temperatura, consegue gerar uma economia geral para todo mundo? O DENIT ele tem o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que é o nosso braço técnico / laboratorial, que normalmente faz todos esses estudos, né? Mas ainda a gente está muito naquela fase de a gente mais ou menos, eu quero que vá por esse caminho, mas os projetistas podem e devem, né, sugerir materiais diferentes, né, para a gente ter aí nós vamos receber, vamos estudar, analisar, falar, não, isso é bacana, acho que vale a pena, vamos fazer assim. Então, eu diria também que, além do próprio DENIT muitas vezes já especificar, acho que está faltando também os nossos projetistas, que é o mercado de projeto, vir e falou, DENIT, vamos trabalhar com isso aqui? Eu acho que para essa região vai ser melhor,
tem que ser isso. E assim, a gente acata a determinação de projeto, né? O projeto não vai fazer assim, vamos fazer assim. Uhum, perfeito. E as novas pavimentações? Como que tá? Porque a gente ainda tem rodovias, seja pelo DENIT, seja municipais, estaduais, que não são pavimentadas. Tem expectativa do próximo ano de aumentar o número? Porque a gente há bastante tempo fica com 12%, 12,8% de Olha, pavimentos. o estado de Minas Gerais, rodovias federais, eu não tenho um número exato para te passar, mas ele está em torno de 400 e tantos quilômetros ainda de rodovias federais não pavimentadas. A gente tem BR-352, 367, um pedaço da 364, pedaço da 265 e a BR-464. E 135, BR-135 também, que é uma obra de construção que a gente também está fazendo, que eu até esqueci de citar. Todas essas rodovias que eu citei, ou nós temos projeto já para pavimentação, projeto pronto para pavimentação, ou temos projeto contratado ou em contratação para também fazer o projeto executivo de pavimentação. A nossa meta, minha meta até pessoal, é chegar no fim do ano, em dezembro, e todas essas rodovias que eu te citei, ou a gente ter já um projeto 100% pronto ou quase pronto. Mas eu diria que na metade do ano que vem, de 2027, nós já vamos ter 100% de projetos para pavimentar todas as rodovias não pavimentadas do estado de Minas. Ou seja, se a gente fizer uma programação, um planejamento a longo prazo, a ideia é que até início de 2028, todas as rodovias não pavimentadas já estejam contratadas em pavimentação. Para a gente poder chegar, quem sabe, lá em 2029 ou 2030, falar, não, estado de Minas não tem rodovia federal em leito natural, todas são pavimentadas. É claro que nesse meio do caminho, meio tempo, é uma coisa normal, a gente pode acabar absorvendo alguma rodovia nova. Sim. Ou implantando algum segmento novo de rodovia que o DENIT tem vários estudos que a gente chama o EVTE, né? Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, de novas rodovias. Então, nesse meio do caminho, podem ser criadas implantações de novas rodovias, que aí a gente vai depender da contratação de projeto para fazer pavimentação e tudo mais. Que a gente tem casos concretos desse, uma rodovia que liga a BR-367 lá próximo da cidade de Araçuaí, sim, até a cidade de Teófilo Otoni. Acho que é BR-452. É uma rodovia que já foi feito o EVTEA dela, ela precisa ser implantada e talvez vai ser contratado o projeto esse ano ou no próximo ano. Essa poderia ser uma nova rodovia que vai surgir, que é lá em leito natural, para a gente pavimentar também. Perfeito. Dessa expectativa aí, acredito que vai haver um investimento nos próximos anos, né? Vai ter um aumento considerável? Boa pergunta, que é uma pergunta que já não conseguiria te responder completamente, porque o investimento, ele depende muito da política governamental, né? A política governamental, ela muda de ano a ano, né? E assim, é claro, a gente acredita e tem expectativa que o investimento vai continuar, né? A atual gestão do DENIT, do Ministério dos Transportes, ministro Renan Filho, o governo federal tem dado muita ênfase nesses investimentos, né? Foi feito muito investimento aqui no estado de Minas e eu acredito que esse investimento continuará sendo feito, porque não é que o estado merece, ele precisa, né, desse investimento, que Minas é um estado enorme, mas em constante crescimento. E é um estado de produção industrial pujante, né? E agora está aumentando ainda mais a produção agrícola, né? Sim. Minas sempre foi conhecido pela questão de mineração, até o próprio nome já diz, né? Mas a mineração derivou para questões Sim. industriais, produção de muita coisa, né? A gente tem uma montadora de carro aqui em Minas. E agora a gente tem observado na região do Triângulo Mineiro a questão de agricultura tem crescido cada vez mais. E isso tá demandando que a nossa infraestrutura, que era muito voltada para a área de mineração, ela começa a se expandir e precisa melhorar
e se adequar, né, principalmente. Não, perfeito. E desses investimentos, sendo ele aumentado ou não, vai ser dividido entre restauração, que é um processo que nunca vai parar, né? Justamente porque a gente tem colocado cada vez mais veículos nas ruas, Minas tem se tornado um polo logístico também muito grande, além de agrícola e minerário, e outra parte em novas rodovias. Vai haver mais ou menos essa divisão? Vocês vão tentar conciliar esses dois? Esse é o ideal, né? Assim, o Brasil é um país rodoviário e a grande maioria das nossas rodovias são pistas simples, né? É aquela rodovia que um vai de um lado, o outro vem do outro, né? E isso, além de quando você tem um aumento de capacidade de veículos, de carga, você acaba diminuindo o tempo, aumentando, né, o tempo de viagem e o principal que é a questão de segurança viária. Então, a nossa ideia, a partir do momento que você tem a malha já existente bem mantenida, né, sem buraco, com uma condição boa, conforto de trafegabilidade, aí é você ampliar com duplicações, né, ou mesmo criação de novas rodovias. Eu acho que o estado de Minas a gente tem muito espaço para duplicações de rodovias, né, para a gente fazer aumento de capacidade, seja construindo uma outra rodovia do lado, ou seja, aumentando, alargando, né, uma rodovia existente, como é o serviço que a gente está, por exemplo, pretende fazer na BR-365. Perfeito, perfeito. E sobre as concessões? Como que vocês têm enxergado as concessões aqui em Minas? Olha, as concessões é um processo natural, né? O governo federal tem ampliado o programa de concessões. A gente teve recentemente a própria BR-381, que ela foi concedida de Belo Horizonte a Governador Valadares, sendo que de Belo Horizonte a Caeté a obrigação de duplicação é do governo, mas depois dessa duplicação a gente vai repassar para a concessão, né? E hoje a gente entende, dada a quantidade de veículos, seja de carga, seja de passeio, o governo federal não consegue cuidar de todas as rodovias sozinho, né? Então, quando a gente tem uma rodovia que tem digamos, uma clientela muito alta, né, uma quantidade de veículos enorme, é natural que esse processo de concessão aconteça. A rodovia vai sair das nossas mãos, que aí vai para a administração da NTT, mas eu não enxergo isso como ruim, porque a gente tem muita rodovia para cuidar, para melhorar. E se você consegue repassar uma rodovia para iniciativa privada, claro, cumprindo todos os padrões que são necessários, com o preço de um pedágio adequado para a população, para a gente também é bom, porque tira um pouco, digamos, do nosso fardo e a gente pode dar atenção em outras rodovias que necessitam, né? Agora, por exemplo, esse ano o governo federal tem o planejamento de ter o leilão da BR-251, da cidade de Montes Claros até o entrocamento com a BR-116, que vai daí para Bahia, né? Sim. E da própria BR-116, o trecho que ainda não foi concedido, que é de Governador Valadares até a divisa com a Bahia. São mais de 700 quilômetros de rodovia que, quando concedidos, sairão da nossa administração, vão para a mão da iniciativa privada. E a boa medida, a gente entende que isso vai gerar um fato novo no sentido da iniciativa privada melhorar essas rodovias que são muito importantes, e a gente vai ter espaço para trabalhar melhor as outras rodovias que vão ficar conosco, com a BR-365, a BR-364, a BR-262, BR-259, enfim, vários outros segmentos que vão ficar conosco, que aí a gente vai poder concentrar neles e melhorar a BR-352, 354. Então, assim, nós não ficamos sem segmentos para mexer, né? E oportunizando com outras rodovias que a gente eventualmente possa assumir, né? Recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas encaminhou um requerimento ao DENIT para verificar a possibilidade do DENIT reassumir parte da BR-367, que hoje está com o Estado. Então, a gente não descartou, mas disse que precisava de um tempo para estudar e é uma possibilidade, né, a gente assumir essa rodovia no futuro. Então, muito mais trabalho pela frente aí. Sim, você trabalho não para.
A gente brinca no DENIT, a gente tem trabalho. Eu costumo chegar no órgão para trabalhar às 8h30, 9 horas, mas se quiser fica até às 11 da noite. Tem coisa para Sempre vai ter fazer. alguma coisa para fazer. Sempre vai ter Gabriel, coisa você pra gostaria fazer. de destacar mais alguma ação desenvolvida por você, pela sua equipe aqui em Minas, ou algo mais nacional? Olha, nossa principal ação, Estevam, como falei, foi a melhoria das rodovias, né? A gente tinha, as rodovias federais estavam muito fragilizadas, né, na manutenção. Nós conseguimos elevar essa melhoria e o DENIT ele usa um índice, que é o Índice de Condição de Manutenção, o ICM. Esse índice a gente divide ele em bom, regular, ruim, péssimo. Para você ter uma ideia, no início de 2023, Minas tinha 40% de 5.200 quilômetros de rodovia considerada boa. 41, 42%. Hoje esse índice já está em perto de 60%. Só que o mais importante desse índice é que no início de 2023 também a gente tinha cerca de 19 a 18% de rodovias em condição péssima. E o que é o péssimo? É aquela rodovia cheia de buraco, panela, Sim. e uma parte também na casa de mais de 20% de rodovias consideradas ruins. E a gente conseguiu diminuir esses dois índices de ruim e péssimo para números bem baixos, né? Abaixo aí o péssimo abaixo de 5% e o ruim abaixo de 10%. Mas a nossa meta é chegar no fim do ano, quem sabe com esses índices ou zerados ou próximo de zero. Perfeito. Aumentando a condição de rodovias boas e com um intermediário ali de rodovias regulares. Isso aí não dá para o usuário segurança, principalmente, Claro. conforto e velocidade no deslocamento. A pessoa vai sair de Belo Horizonte para ir para o Espírito Santo para a praia, sai 8 da manhã. Hoje com a expectativa de chegar às 18, 17, 19, 20 horas, 9 da noite. Se você tem uma rodovia com mais segurança, mais conforto, melhor trafegabilidade, a pessoa vai sair às 8, vai chegar às 15, chegar às 16 horas. Não vai gastar 12 horas de viagem, uma viagem cansativa. E com mais segurança, principalmente, né? Então, esse é o nosso objetivo principal, entregar para o usuário, seja o usuário de turismo, de viagem de negócio, seja o usuário de carga, né, de grande porte, visto que boa parte das cargas do Brasil são transportadas pelas rodovias. E olha que Minas tem uma malha férrea muito grande, né? Então, mas a maior parte do transporte da malha férrea de Minas é minério, né? Sim. Aí tem vários outros produtos Quase 100%, na verdade. que ainda precisam ser transportados via caminhões. Perfeito. E como que vocês fazem para monitorar toda a qualidade da rodovia, de todas as rodovias dadas por vocês? Nós temos contratos de apoio, que a gente chama supervisão de obra, né? E esses contratos de supervisão de obra, que são contratos de fiscalização, apoio nosso, eles fazem essa medição. Essa medição é feita mensalmente e através dessa medição a gente consegue identificar quais os segmentos estão piores e aonde a gente deve atuar com mais força, né? Para a gente conseguir diminuir, ajustar e melhorar os números, né? É uma um trabalho constante, porque rodovia, agora a gente está num período de chuva e esse período de chuva, a chuva degrada mais o pavimento, né? Sim. E a gente tem percebido que esse período de chuva tem sido mais constante. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente pegou semana aí, há 2 semanas atrás choveu a semana toda. Essa semana praticamente está chovendo quase a semana toda. E o pavimento, que não tem uma drenagem adequada, ele vai se desgastar com a chuva, né? Ele não aceita desaforo, né? Então, esse trabalho de manutenção, de melhoria de manutenção, é o trabalho nosso do dia a dia, é um trabalho constante, né? Que não para. Eu acho que esse é o nosso principal trabalho. É claro, a gente ao mesmo tempo tenta ampliar, como eu falei, a execução de novas rodovias, construção, melhoria, adequação. Então, é muita coisa, viu? Muita coisa, viu, Estevam? Muita coisa pela frente. Gabriel, gostaria de agradecer a presença e a conversa aqui. Muito obrigado por ter vindo ao IMACast. Não, agradeço. Acho que a iniciativa de vocês é muito boa, da irmã, fazer
esse formato, né? Que a gente fica muitas vezes dialogando assim com o usuário e ele não tem noção do que é feito. E dar os parabéns para vocês, para a EMAN, colocar esse formato que o usuário pode entender melhor como é que é, para onde é que vai o cimento asfáltico de petróleo, né? Que é o CAP que a gente fala, que é o pessoal normalmente, ó, o asfalto lá, ó, aquele negócio preto, ó o piche, Só ó, o que tá lá e pronto. e não sabe da onde vai, como vai, e esse formato que vocês colocaram aqui é muito bacana pro pessoal ficar antenado, né, no que é o pavimento, o que faz com ele, para onde é que ele vai. Obrigado pelo convite, Estevam. Gente que agradece, fico feliz. Você, muito obrigado pela sua audiência. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar aqui, acesse nossas redes sociais e até o próximo episódio.